Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Cristão Atento, o canal que traz para você a resposta que você procura de um jeito que você entende. Eu sou o pastor Marcos Macedo e juntos nós vamos desbravar os mistérios da teologia simples. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e no final, se você gostar do nosso conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. No vídeo anterior, falamos sobre o período intertestamentário, também conhecido como período interbíblico. E nesse vídeo, nós vamos continuar a nossa viagem pela Palavra de Deus, falando um pouco sobre as alianças que Deus fez com o seu povo e com a igreja. Mas, como já foi dito, não é o nosso intuito esgotar o assunto, até porque isso demandaria um tempo muito longo. O objetivo é fazer com que você possa ter uma noção sobre cada um dos assuntos tratados aqui e assim motivá-lo a um estudo mais minucioso da palavra de Deus. Então vamos começar entendendo o que é uma aliança. Segundo o dicionário, aliança é uma união, um pacto, um ajuste ou acordo entre duas partes em prol de um objetivo comum. Também conhecemos muito a aliança no casamento, que é a união de um homem e uma mulher, geralmente acompanhada de testemunhas. Mas alianças bíblicas que nos interessa nesse instante são pactos que Deus fez com os homens. A velha aliança faz parte do Velho Testamento e nela são incluídas diversas alianças que Deus fez com o homem, desde a criação até aproximadamente 450 a.C. Nova aliança, apesar de ter sido mencionada por Deus através do profeta Jeremias, foi oficializada no Novo Testamento por meio do sacrifício de Jesus Cristo. A ideia de aliança é fundamental para a narrativa bíblica e, em seu nível mais básico, a aliança apresenta o desejo de Deus de se relacionar com homens e mulheres criados à sua imagem, segundo a sua semelhança. Deus testifica esse seu desejo quando diz lá em Êxodo 6, versículo 7, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Vamos falar então a respeito dessas alianças que a Bíblia menciona. Estudando aí minuciosamente a palavra de Deus, encontramos 8 alianças. Alguns estudiosos compreendem a existência de 6, outros ainda de 7, mas nós vamos falar aqui sobre as 8, que são a aliança com a criação feita por Deus em Gênesis, nos capítulos 1 e 2, também conhecida como aliança edêmica. Também vamos falar sobre a aliança com Adão, que é a nossa segunda aliança, registrada em Gênesis capítulos 3 e 4, também conhecida como aliança adâmica. A terceira aliança que nós vamos estudar é a aliança feita por Deus com Noé, registrada em Gênesis capítulos de 6 a 9, também conhecida como aliança noélica. A quarta aliança, por sua vez, é uma aliança que Deus fez com Abraão, está registrada em Gênesis do capítulo 12 ao 22, conhecida também como aliança abraâmica. E, na sequência, Deus fez uma aliança com Moisés, conhecida como aliança mosaica ou aliança do Sinai, registrada em Êxodo 19 ao 24. E a aliança palestina é a nossa sexta aliança, registrada em Deuteronômio 28:30, é também conhecido como aliança com Israel. E a aliança feita com Davi é a sétima aliança, registrada em 2 Samuel, no capítulo 7, e também no Salmo 89, também conhecida como aliança davídica. E a nossa última aliança é a nova aliança, que foi registrada pelo profeta Jeremias, no capítulo 31 ao 34. Também o profeta Isaías falou dela no capítulo 54 e ela foi registrada em Êxodo 33 ao 39, cumprida, por sua vez, em Jesus Cristo, já para nós cristãos, no Novo Testamento. Achamos importante mencionar aí as diferentes linhas de pensamento a respeito de alianças, para que você possa saber que não existe apenas uma única opinião, um único entendimento de quantas e quais
são as alianças registradas na palavra de Deus. Agora nós vamos entender um pouquinho do conteúdo de cada uma dessas alianças sem nos aprofundarmos muito nela. É importante que você anote aí quais são essas passagens e vá lá conferir que você tenha aí um entendimento melhor de cada uma delas. Importante observar também que das 8 alianças citadas, nós podemos perceber que 4 delas, abraâmica, mosaica, palestina e davídica, ou seja, a aliança feita com Abraão, feita com Moisés, feita com Israel e feita com Davi, Deus fez exclusivamente com a nação de Israel, ou seja, essas alianças são para o povo escolhido de Deus e são incondicionais. E que é isso? Ou seja, independente da obediência ou desobediência de Israel, Deus ainda vai cumprir todas essas alianças com eles. Entre as 4 primeiras, vale atentar que a aliança mosaica ela é de natureza condicional, ou seja, essa aliança vai trazer uma bênção ou uma maldição, dependendo da obediência ou desobediência do povo de Israel. Agora, as outras 4 alianças, edêmica, feita no Éden, adâmica, feita com Adão após a sua queda, noética, feita com Noé após o dilúvio, e a nova aliança cumprida em Jesus Cristo através do derramamento do seu sangue na cruz, são alianças que Deus fez não somente com o povo de Israel, mas com todos os homens, e não se limitam exclusivamente aí a Israel, mas sim a toda a humanidade. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, inclusive das 4 anteriores. E vamos começar falando sobre a aliança edêmica. A aliança edêmica, encontrada em Gênesis, nos capítulos 1 e 2, mostra a responsabilidade e o domínio do homem para com a criação. E também mostra o direcionamento de Deus a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que pode, o que não pode, qual seria aí a obrigação do homem para com a criação que Deus havia colocado a seu dispor. Na sequência, vamos falar da aliança adâmica. A aliança adâmica feita com Deus e Adão incluía aí o juízo que Deus proferiu contra a criação por causa do pecado de Adão e Eva. Assim, como a provisão que Deus fez para esse pecado, ou seja, Deus aponta já nesse início da palavra o plano para restabelecer o relacionamento com a sua criação. Está registrado lá em Gênesis 3 e 4. Ou seja, lá, apesar de Deus ter proferido um juízo por causa da desobediência, juízo esse que não afetou apenas o homem, mas também a própria terra e os animais. E Deus, então, profere ali, além do juízo, um plano para restabelecer o seu relacionamento com a criação. A aliança noética foi uma aliança incondicional entre Deus e Noé, e Deus estendeu para toda a humanidade em geral, porque através dessa aliança Deus promete que nunca mais destruiria toda a vida na terra com um dilúvio. Entende-se por dilúvio toda a terra coberta por água. Exclui inundações, alagamentos e até tsunamis aí causados por eventos isolados. Podemos ver aí essa aliança de Deus registrada no livro de Gênesis, no capítulo 9, dos versos 8 ao 17. Para que o homem lembrasse da aliança que Deus fez com Noé, Deus colocou então no céu o arco da aliança como sinal que toda a terra nunca mais teria um dilúvio, ou nunca mais seria destruída por um dilúvio. Quando chove, nós podemos ver aí no céu o arco da aliança, que culturalmente conhecemos como arco-íris. Ele herdou esse nome da mitologia grega e o atribuía à deusa Íris, que, segundo a mitologia, se movimentava aí de forma muito rápida, deixando um rastro colorido em seu caminho. Claro que não há motivos para que você se sinta culpado por falar arco-íris sem saber da verdadeira origem do nome.
é porque está tão arraigado culturalmente que algumas versões bíblicas trazem como nome do arco a palavra arco-íris. Mas sabendo aí da verdadeira origem, vale a pena evitar, utilizando aí como referência o arco da aliança ou o arco de Deus. Mas não se culpe se você vez ou outra falar aí arco-íris, porque está muito arraigado na cultura. Nós precisamos aí entender esse fato. A próxima aliança que nós vamos falar é a aliança abraâmica, que Deus fez com Abraão. Está registrada em várias passagens do livro de Gênesis, como em Gênesis 12, em Gênesis 6 e 7, em Gênesis 13, em Gênesis 15, Gênesis 17, Gênesis 22, ou seja, Gênesis do 12 ao 22, você tem aí partes dessa aliança que vai compreendendo aí, concluindo o todo dela. Nessa aliança, ou neste pacto, Deus promete aí muitas coisas para Abraão. Ele promete que, inicialmente, que faria o nome de Abraão grande. Isso está registrado em Gênesis 12. Também diz que Abraão teria inúmeros descendentes físicos. Isso está registrado em Gênesis 13. E que ele seria pai de uma multidão de nações, está registrado em Gênesis 17. Deus também fez promessa a respeito de uma nação chamada Israel. Os limites geográficos da aliança com Abraão são mencionados aí em mais de uma ocasião no livro de Gênesis. Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 15, todas elas aí falam a respeito da nação de Israel. Uma outra provisão importante na aliança abraâmica é que as famílias do mundo seriam abençoadas através da linhagem de Abraão. Isso está em Gênesis 12 e em Gênesis 22. É bom lembrar que essa aí é uma referência ao Messias, que viria então da linhagem de Abraão. A próxima aliança é a aliança mosaica, feita com Moisés, ou aliança do Sinai, feita no Monte Sinai com Moisés. Está registrada no livro de Deuteronômio, capítulo 6 e capítulo 11. A aliança mosaica era uma aliança aí condicional, trazia a bênção direta de Deus pela obediência ou maldição direta de Deus pela desobediência sobre a nação de Israel. Uma parte dessa aliança mosaica, registrada no livro de Êxodo 20, eram os 10 mandamentos e o resto, então, de todas as leis que totalizavam aí 613 leis. A próxima aliança que nós vamos falar é a aliança palestina ou palestiniana, que está registrada em Deuteronômio 30. De acordo com os termos dessa aliança, se o povo desobedecesse, Deus faria com que fossem espalhados pelo mundo. Mas ele acabaria, então, restaurando de novo eles como uma nação. E quando a nação for restaurada, diz a palavra que eles, então, obedecerão perfeitamente a Deus. Vale lembrar que essa aliança Deus fez apenas com o povo de Israel. A próxima aliança que nós vamos estudar é a aliança davídica, registrada no livro de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 7. A aliança davídica, ela amplifica aí o aspecto de semente na aliança abraâmica. As promessas feitas, então, aí a Davi nessa passagem são bastante significativas. E Deus prometeu que a linhagem de Davi, ou seja, a semente de Davi, duraria para sempre, seu reino jamais deixaria de existir. Ou seja, existiria permanentemente, está lá em 2 Samuel, no capítulo 7. Obviamente que o trono de Davi não tem estado em vigor em todos os momentos. Haverá, portanto, um momento em que Jesus, o descendente de Davi, vai novamente sentar-se no trono e governar como rei. E, por fim, a nova aliança que foi registrada através dos profetas, aí Jeremias e Isaías, como eu já disse anteriormente. A nova aliança
É um pacto feito primeiro com a nação de Israel e, no final das contas, com toda a humanidade. Na nova aliança, Deus promete perdoar os pecados e haverá aí um conhecimento universal a respeito do Senhor Jesus Cristo, que veio para cumprir a lei de Moisés. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Ele veio criar, então, uma nova aliança entre Deus e o seu povo, incluindo aí não apenas o povo judeu, os hebreus ou o povo de Israel, mas sim com toda a sua criação. E agora que estamos sobre esta nova aliança, tanto judeus quanto gentios podem ser livres da penalidade da lei. Temos agora a oportunidade de receber a salvação como um dom gratuito de Deus, conforme registrado pelo apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 2. Embora a nova aliança seja para todos, nem todos querem essa nova aliança. Por isso, para fazer parte dela, é preciso querer, é preciso aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz, ou seja, receber a Jesus, conforme mencionado lá no Evangelho de João, no capítulo 1. E essa foi, então, a última das 8 alianças que nós vemos, e assim nós chegamos ao final de mais um pequeno estudo. Espero que tenha gostado e que isso tenha acrescentado algo aí ao seu conhecimento e à sua vida. E no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a divisão do judaísmo que se iniciou no período intertestamentário, ou seja, vamos falar aí sobre os fariseus, os saduceus e etc. Mas antes de ir embora, não se esqueça aí de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo, se esse conteúdo foi útil para você. E se você ainda não faz parte da família Cristão Atento, se inscreva no canal e ative as notificações para que você possa ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo ou que estivermos ao vivo com os nossos convidados. Muito obrigado por ter estado conosco até aqui. Sejam todos abençoados por Deus, em nome de Jesus.